Bom, o que a gente vai fazer agora é entender alguns fenômenos climáticos, ok? E o primeiro deles é o fenômeno conhecido como El Niño. O El Niño é um fenômeno que ocorre em períodos de 2 a 7 anos de intervalo, certo? E ele tem a ver com o aquecimento além do normal das águas superficiais do Pacífico na região do Equador, portanto na costa leste do Oceano Pacífico. Esse aquecimento fora do normal dessas águas superficiais vai provocar uma alteração na dinâmica das massas de ar e na circulação dos ventos, certo? E a consequência disso, né, é que essa alteração na circulação do ar pode levar mais chuva para locais onde não choveria tanto, né, e mais seca, né, em outros locais, ok? Bom, para entender então o que acontece, a gente tem que conhecer um tipo de vento, de deslocamento do ar, que é muito característico, né, na zona tropical, que são os ventos alísios. Os ventos alísios são ventos constantes, que vão de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão, como a gente aprendeu, certo? E eles partem de latitudes, né, em torno ali dos 30 graus, certo? Tanto do norte quanto do sul, em direção à linha do Equador, mais ou menos, certo? Já que é uma zona mais quente e de pressão menor, ok? Então, os ventos vão nessa direção. Por que eles adquirem aquela direção, no caso, no hemisfério sul, de sudeste para noroeste, né? Nesse caso, os ventos são desviados por causa do movimento de rotação da Terra, ok? Esses ventos, eles são os alísios, são ventos constantes. E eles têm uma velocidade média constante, em torno de acho que são 15 metros por segundo, se não me engano. Então eles são ventos constantes. O que acontece, por uma razão ainda que não se conhece, é que periodicamente a velocidade desses ventos diminui, certo? Então, como os ventos têm esta direção, no caso, eles numa situação normal, eles vão levar esses ventos, esta água superficial, que é mais quente, essa água do Pacífico, já mais para a costa, né, do oeste do Pacífico, certo? Quando a velocidade desses ventos diminui, esta água superficial tende a se concentrar mais nas proximidades do Equador, certo? Bom, o que acontece então é que nessa região vai se criar água mais quente, vai se criar uma zona de pressão baixa, certo? E a gente sabe que os ventos se movem por causa das diferenças de pressão, certo? Então nós vamos criar uma área de pressão mais baixa e, em função da água quente, da água mais quente, das temperaturas maiores, uma evaporação maior, certo? Então nós vamos ter, né, mais umidade na região e uma zona de baixa pressão. Esta zona de baixa pressão que se criou, que é fora do normal, vai alterar o movimento das massas de ar. Cria-se então uma nova massa de ar sobre a América do Sul, certo? Onde esta massa de ar que vai se criar vai empurrar aquela massa que a gente conhece, que é a massa equatorial continental. Ela vai empurrar mais essa massa em direção ao sul do Brasil. E a gente sabe que essa massa de ar equatorial continental é quente e úmida. Então, no período de ocorrência do El Niño, a massa de ar equatorial continental vem em direção ao sul do Brasil, trazendo mais chuva e temperaturas mais amenas, certo? Essa massa equatorial continental é responsável por aquelas poucas chuvas que ocorrem na região do sertão nordestino, certo? Então, quando a massa de ar é deslocada para o sul, o que vai acontecer com o sertão nordestino? Vai chover menos, certo? Então, o que a gente deve saber é isso, e focar nas consequências do El Niño. Chuvas mais intensas na porção sul do Brasil
né? Temperaturas mais amenas e seca no Nordeste, ok? Esse fenômeno ele foi percebido por pescadores na região, né, no Pacífico, no caso, na costa pacífica, foi uma vez no período do Natal, certo? Assim, próximo, no mês de dezembro, portanto, né? Então acabou se dando esse nome, né, de El Niño, né, em homenagem ao Menino Jesus, no caso, né? Então, já que se tratava de dezembro, né? Existe um fenômeno parecido que é o Laninha. O Laninha é o que é? É um resfriamento normal dessas águas próximas à região do Equador, certo? Na costa, portanto, leste do Pacífico, ok? Quando há um resfriamento, né, novamente nós vamos ter alteração nas massas de ar, mas os efeitos são diferentes. Nesse caso, o que a gente tem que saber a respeito do Laninha é que ele vai trazer mais frio para o sul, né, e uma época mais chuvosa para o Nordeste, né, naquela região do sertão, ok? Então, este foi o fenômeno de El Niño e Laninha, ok? O próximo fenômeno é o fenômeno da inversão térmica. O que é inversão térmica? Para começar, trata-se de um fenômeno natural, ok? Mas ele traz algumas consequências negativas para a população em algumas regiões, ok? O que acontece? Numa situação normal, dê uma olhada no desenho aqui, ó. Uma situação normal, o que acontece? As temperaturas nas camadas mais baixas da atmosfera, nesse caso, são mais quentes, né? E a gente já aprendeu que à medida que a gente vai subindo, as temperaturas da troposfera tendem a ser mais frias, né? Então, na superfície, mais quente, e nas camadas mais altas, mais frio, numa situação normal, né? Como o ar na superfície é mais quente, ele é mais leve, então ele tende a fazer o quê? Tende a subir. Mais leve tende a subir, e o ar mais frio tende a descer, certo? Quando o ar frio desce, ele esquenta, o que deixa mais leve, tende a voltar a subir, né? E o ar mais frio tende a descer, e assim por diante, né? Então, nós temos um movimento de convecção do ar que ocorre normalmente, certo? E esse movimento de convecção do ar nas grandes cidades é fundamental, né? Já que ele, principalmente nas cidades que são mais poluidoras, né? Já que essa ascensão do ar quente também ajuda a dispersar os poluentes, certo? Então esse movimento de convecção do ar vai ajudar a dispersar aqueles poluentes que ficariam nas camadas mais baixas, certo? Bom, acontece que nos meses do inverno, o que pode acontecer em algumas cidades é que nas primeiras horas da manhã, no final da madrugada e nas primeiras horas da manhã, é que o ar na superfície pode vir a estar mais frio. E aí é que tá. E aí é que acontece o fenômeno da inversão térmica, né? Então, em alguns casos, em alguns momentos, nós vamos ter temperaturas mais frias no início das manhãs, certo? E o que vai acontecer se a cidade amanhece com ar mais frio de manhã nas altitudes mais baixas? O que acontece? Não vai acontecer esse movimento de convecção do ar, já que o ar frio já vai estar embaixo, em cima de uma temperatura, de umas camadas de ar mais quente, certo? Então esse é um fenômeno natural, tá? Aí está a inversão térmica. O que vai acontecer? Qual é o problema disso? O problema é que justamente nessas cidades poluidoras, como é que vai ficar? E essa poluição não vai ser dispersa por aquele movimento normal de convecção do ar. Então elas vão ficar, né, entre aspas, presas nas camadas mais baixas, certo? O que pode trazer muito incômodo para a população, certo? Então, notem que é um fenômeno natural, mas que a poluição provocada pela ação do homem pode ter um efeito mais desagradável aí nesse caso, certo? Então, esse foi o efeito da inversão térmica.
Bom, o próximo fenômeno que a gente vai entender é o efeito estufa, certo? Bom, todo mundo sabe o que é uma estufa, né? Imagine aquela estufa que é por exemplo, utilizada no cultivo de alguns vegetais. Assim, qual é a propriedade da estufa? É fazer com que os raios solares sejam absorvidos, né? Sejam retidos dentro daquele ambiente, né? Deixando a temperatura ali mais alta do que o normal, né? A gente também percebe esse efeito estufa, entre aspas, no interior do automóvel quando ele fica exposto ao sol, né? É isso que acontece. A atmosfera ali dentro, né, retém aquele calor, né, fazendo com que o carro funcione como uma estufa, né? Bom, assim, ó, a atmosfera da Terra, ela também funciona como uma estufa, já que os raios solares, ao penetrar na atmosfera, aquecem o ar, mantêm esse ar aquecido. Ao chegar no solo, vão bater no solo, aquecer o solo, voltar para o espaço, mas vão passar novamente pela atmosfera, e a atmosfera novamente vai reter parte desses raios solares. O que acontece é que boa parte então desses raios solares vão ficar, da energia vinda desses raios solares, vai ficar presa na atmosfera. Esse efeito estufa é fundamental para a vida na Terra como a gente conhece, certo? Então é um efeito responsável por manter essa temperatura em condições para que haja vida na Terra, certo? Então ele é fundamental, certo? Mas o que se fala tanto, né, que o problema do efeito estufa não é um problema. O que acontece o que está acontecendo, aliás, é um agravamento do efeito estufa, certo? Desde a Revolução Industrial e cada vez mais, o que vem acontecendo é um aumento na emissão de gases, né, poluentes na atmosfera, principalmente aqueles gases que vêm dos combustíveis fósseis, certo? Como carvão e petróleo, certo? Então há um aumento, né, desses gases, né? Então, assim, um número maior de automóveis, fora os gases que são emitidos pelas indústrias e mais os gases que são emitidos através das queimadas, ok? Tudo isso tem feito com que haja um acúmulo maior de gases nessa atmosfera, certo? E se há um acúmulo maior de gases, então, na atmosfera, a atmosfera adquire, então, essa propriedade de absorver mais, então, esses raios solares, certo? A consequência disso é um aumento das temperaturas médias da Terra, certo? E a gente sabe que um aumento dessas temperaturas médias podem trazer sérias consequências, né? Tanto como o derretimento do gelo das calotas polares, como do gelo do topo das montanhas, também como o aumento, em consequência disso, do nível dos oceanos, né? E que pode trazer consequências para cidades litorâneas, né, para algumas ilhas do Pacífico também, de baixa altitude. Pode também trazer, se há um aumento do nível e da temperatura dos oceanos, né, o que pode acontecer é uma alteração na dinâmica das massas de ar, certo? Uma consequente também alteração, então, e desequilíbrio nos ecossistemas, né? Mais chuvas em algumas regiões, mais problemas como furacões, né? Em outras regiões, né? Então há uma série de problemas para a humanidade, né? Há uma discussão assim bem intensa assim, agora, assim, nesses últimos anos, de que será que o aquecimento global realmente é consequência da atuação do homem, ou trata-se de uma alteração normal, assim, característica dos ciclos, né, da Terra, de aquecimento, resfriamento? Já houve momentos da história da Terra em que as temperaturas foram mais baixas, ora mais altas, etc, etc. Então tem gente que está dizendo aí, no caso, que trata-se de
mais um ciclo aí que a Terra está passando e que não há não há uma relação com a ação do homem, né? Lembrando, essa é uma questão hoje bastante polêmica, certo? Por um lado, alguns mostram que as emissões de gás carbônico estão maiores, né? Que a atividade industrial está maior, né? E já se percebeu aí uma concentração maior de gases, né? Desses gases, e há estudos comprovando que os níveis hoje nunca estiveram tão altos de gás carbônico, que as temperaturas nunca estiveram tão altas, mas lembrando, isso ainda é uma grande polêmica, ok? Muito bem, esse foi então o efeito estufa, no caso, certo?